Bom, primeiramente, muito bom dia a todos. Espero que estejam bem. Meu nome é Eduardo Lima, eu sou engenheiro de aplicação aqui na Opencad. E no webinar de hoje, iremos conhecer o que a Opencad traz de know-how, de recursos, de tecnologia para serviços. Estamos falando aqui da Opencad Serviços. Então, você que está aí, tem uma empresa, uma indústria, onde existe uma demanda específica da sua engenharia. Você gostaria de desenvolver um produto específico, desenvolver um aplicativo específico, por exemplo, um projeto Turnkey? Você gostaria de estender a sua engenharia? Precisa ganhar uma vantagem competitiva no mercado, né? Precisa de um parceiro de tecnologia? Neste webinar veremos como isso é possível e muito mais. Lembrando que ao final desse webinar temos uma sessão, né, de dúvidas, na qual vocês podem me mandar as perguntas que vocês tiverem dúvidas, né, algum comentário, enfim, e no final vocês também irão receber uma pesquisa de satisfação, um feedback, pois queremos ouvi-los, né, queremos saber o que você achou desse conteúdo, né, se ele fez sentido para você, o que a gente pode melhorar. Então não deixe de nos dar a sua opinião, o seu feedback. E também não deixe de opinar, né, com a sua ideia, porque isso nos motiva muito e é o que traz conteúdos como esse aqui para você. Então, bora começar. A ideia aqui hoje, pessoal, é a gente trabalhar um pouquinho com vários bullets, com vários tópicos importantes para esse cenário, né, que a gente está falando aqui de serviços. Obviamente, o que pode vir a ser, a vingar um serviço, né? Quais são os principais desafios industriais? Vou estar mostrando eles aqui para vocês. Quais são os serviços, né, que a OpenCAD está aqui disponível para vocês. Vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês de um possível serviço, tá? E lógico, né? O OpenCAD está oferecendo um serviço, mas quem é o OpenCAD, né? Acho que muita gente aqui às vezes ah, não conhece o OpenCAD ainda, então é justo a gente comentar aqui um pouquinho sobre. E, além disso, mostrando os clientes e na sessão final eu deixo aí aberto para a dúvida de vocês, ok? Vamos começar, eu espero que gostem do conteúdo. Começando pelos desafios industriais, vamos dizer que existem muitos tipos de desafios, né? A gente está falando aqui de N motivos, N problemas, né? Mas o que acontece? Eu procurei filtrar os mais comuns, aqueles que acabam sendo, de certa forma, um tipo de rotina aqui na OpenCAD, tá? O primeiro deles, por exemplo, vem de encontro aí com a imagem que vocês estão vendo, né? Que é o desafio de integração de tecnologias complexas, né? Exemplo, estamos falando aqui de indústrias que precisam integrar diversos sistemas ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de IoT, a gente está falando de automação industrial, um PLC, com alguma comunicação via escada, temos a parte de sistema legacy, né, que são os sistemas antigos da empresa, temos também a parte de cloud computing, né, e ainda tem gente que quer trazer tudo isso junto com uma inteligência artificial, com uma padronização de protocolos, né? E por que esse desafio existe, né, pessoal? É simples, a empresa ela tem um ativo que funciona, né? Tem um equipamento, alguma coisa ali que já traz os recursos que ela precisa e ela não quer se livrar dele. Então ela precisa desse retrofit, ela precisa desse update, né? Mas são poucas as empresas que conseguem conciliar todas essas informações, todas essas aplicações tecnológicas que eu comentei aqui, dando uma solução pronta para a indústria, né? Para a empresa em si. E até eu fazendo parênteses, tá? Quando eu falo retrofit, eu estou aqui me referindo, né, toda essa modernização, essa atualização, né, de algo através de uma adição de novas peças, de novos componentes, de nova tecnologia que não estavam, né, presentes no projeto original daquele equipamento, daquela máquina, tá bom? Então é nesse sentido que eu estou comentando aqui com vocês. Outro desafio, pela imagem aí, acho que vocês já estão entendendo o que é.
Quando, quando a empresa, a indústria, enfim, acaba coletando uma grande quantidade de dados, falando aqui, né, de Big Data, mas tem dificuldade para transformar isso em algo de valor, em algo que traga um ROI daquilo que ela está investindo de monitoramento. Então, isso acaba associando a um outro problema que temos aí também, né? Pois que vem com a parte dos dados, né? Que não foram, às vezes, acabam não sendo filtrados corretamente, acaba havendo muito erro embutido nesse dado, que gera ali, vamos dizer, uma análise até errônea daquilo que você estava esperando do resultado. Enfim, existe aqui, a gente pode fazer um webinar só disso, tá? Porque existe muitas variáveis que só quem é do ramo sabe, né? Como pode ser desafiador esse trabalho. Haja vista que você queira ali trabalhar com essa gama de dados sem saber para onde você pode ir, para onde você pode chegar com aquilo, tá? Então é um grande desafio também. Outro desafio é a escassez de mão de obra qualificada, né? Para determinado tipo de serviço. Vamos dizer, atualmente a gente tem uma alta demanda, né? Por profissionais que consigam combinar lá a engenharia clássica, né? A engenharia das antigas, com diversas competências, né, importantes hoje em dia, mas que traga também essas competências, essas atualizações digitais que temos hoje. Então, aqui estamos falando de profissionais que hoje é muito importante, principalmente na engenharia, que saibam programação, que saibam automação, que saibam uma modelagem matemática, que saibam uma análise preditiva, né? Todo esse conjunto de dados que você está trabalhando ali. Então, tudo isso corrobora para que você tenha essa qualificação desejada do profissional que muitas vezes você não encontra no mercado. Outro desafio recorrente e a OpenCAD passa por isso aqui, né, que é sobre essa parte de cibersegurança industrial, né? Estar em compliance, pessoal, com normas, quando você vai gerar código para sistemas embarcados. Isso é muito importante, tá? A gente sabe que atualmente existem diversas linguagens de programação que são ali open sources, que tem milhares de usuários e, querendo ou não, isso é bom, isso é interessante, porque você encontra ali muita coisa já pronta, né? Você já tem muita coisa que pode ser aplicada ali na sua rotina, o algoritmo já pronto. Porém, você também encontra muita coisa que parecia ser boa e, na verdade, nas entrelinhas, por causa da pressa, da urgência, você nem se deu conta de que, às vezes, para você rodar um algoritmo ali, aquele algoritmo precisa de pagar alguma coisa, você tem um algoritmo que compartilha seus dados que você nem sabia, né? Então, é muito importante que todas as empresas, indústrias estão percebendo isso agora, estão vindo de encontro aqui com o OpenCAD, porque nada vem de graça, pessoal. E o pior é que você, por ter usado, né, um software open source ali, você lá na frente não tem o suporte, né? Quando você tem esse problema, você não tem o suporte que você gostaria de encontrar nessas horas, né? Então ele acaba não sendo tão eficiente assim. Logo, se você usa ali um software open source, né, em sistemas industriais, sistemas embarcados, você se torna um alvo de ataques cibernéticos, né? Porque você não tem esse respaldo, esse suporte de estar seguindo as normas, seguindo o compliance, os protocolos industriais que vêm sempre de encontro, né? Para dar essa segurança, né? Em toda a sua indústria, em toda a sua empresa. Enfim, isso acontece muito, né? Aqui, algo você precisa aí de serviços de empresas que trabalham com softwares que estejam em compliance com normas, que estejam em compliance com regulamentos pertinentes aos seus projetos, né? E isso acaba sendo um desafio muito recorrente, então a gente está dando esse alerta aqui também para vocês. E claro, né, um dos principais desafios
que se soma a tudo isso que eu mostrei até aqui é o time to market, e a agilidade em desenvolvimento, né? Aqui a gente está falando de empresas que precisam lançar soluções em ciclos de tempo, vamos dizer, cada vez mais curtos, menores, né? E trazendo, logicamente, soluções boas, competitivas, que tenham ali, vamos dizer, um longo prazo de validação, que tenha testes embutidos, certificações embutidas, e, vamos dizer, né, muitas vezes a empresa não pode ter um braço qualificado para isso, né? Então, acaba sendo um desafio também. E daí eu pergunto a vocês, né? Putz, qual que é a empresa que consegue entregar todos esses serviços com alta qualidade, com profissionais com know-how de mercado, que garanta muitas soluções ah, ah, atrativas, né, para você ter uma competitividade ali com o seu concorrente, para você não perder uma oportunidade de negócio que apareça, porque você não tem uma engenharia específica para realizar aquele tipo de serviço, ou seja, você não tem uma mão de obra, mas você conseguiu a oportunidade, né, o que é muito difícil, uma oportunidade de serviço, e você precisa desse braço a mais de tecnologia para você estar abraçando essa causa, abraçando essa oportunidade, né? Daí entra diretamente, né, aqui a parte de serviços da OpenCAD, onde a principal solução é aquela oferecida aqui pela OpenCAD Serviços, né? Então, vamos dizer, todos esses desafios tecnológicos que eu mostrei, que e outros, né, que possam existir aí na sua rotina, saiba que a OpenCAD pode te auxiliar com consultoria especializada e projetos turnkey, tá? E como é que isso acontece? Primeiro, pessoal, eu gostaria de deixar claro aqui, né, que a OpenCAD Serviço não se resume só nisso que eu vou apresentar aqui, tá? Por quê? Porque cada caso é um caso, cada projeto ele é único, e aí é que entra a OpenCAD Serviço, vamos dizer assim, para agregar valor justamente por ah, querer entender cada escopo de projeto e apresentar uma solução única, eficiente, né? E eficaz para você e que faça sentido para você naquele momento, tá? Dito isso, podemos aqui então mencionar, né, como, vamos dizer, né, de maneira geral, como pode se desdobrar os serviços que a OpenCAD oferece a você, né? Primeiro deles, vamos dizer, estão falando aqui de expertise sob demanda, né? Por que que eu estou falando isso? Porque aqui você terá um time altamente qualificado, mais para frente eu vou falar disso, sem os custos, né, e complexidade de contratações permanentes, né? Nossa equipe, vamos dizer, ela se integra ao seu projeto e traz uma expertise única para solucionar os seus desafios técnicos, certo? Outra, outro desdobramento é essa parte de simplificação de projetos complexos, né? Seja da automação industrial até o trabalho com inteligência artificial, né? Que está muito interessante hoje em dia. Seja nesse ramo, né? A equipe da OpenCAD pode desenvolver soluções customizadas de acordo com a sua necessidade, tá? E além disso, a OpenCAD Serviço, né, oferece aí mais agilidade, mais eficiência, né? Aqui a gente está falando de vamos dizer, de uma aceleração no desenvolvimento do seu projeto, sem sacrificar a qualidade, a precisão, como eu falei, a agilidade, né, da equipe técnica que estará dedicada a entregar os melhores resultados para você diante do seu serviço, diante da sua demanda. Outra coisa é contratos flexíveis, né? Seja para projetos turnkey, consultoria especializada. A ideia aqui é que a OpenCAD se comprometa, né, a oferecer modelos de contrato que façam sentido para você, né, no seu negócio, na sua oportunidade, que vão de encontro às suas necessidades, tá? Bom, mas
Vamos direto ao ponto, né? Como eu gosto de dizer. Eduardo, legal, você mostrou isso, mas é, um exemplo prático disso, né? O que que a OpenCAD ela oferece ali na prática, em termos práticos, que a gente consiga ver, que a gente consiga visualizar, né? Você consegue mostrar para a gente? Consigo. A ideia aqui, tá? Só fazendo um review, é justamente, né? Lógico, não vai dar tempo de abordar todo tipo de exemplo, né? Mas, em aspecto geral, só para vocês saberem, essa imagem assim, é o mais geral possível que eu consegui achar aqui para vocês, a OpenCard está ali ó, ofertando serviço nas mais diversas áreas de atuação, né? A gente está falando de Big Data, que toda essa parte de dados, inteligência artificial, a robótica, como vocês estão vendo aí, algumas plaquinhas, sistemas embarcados, a gente está falando de update tecnológico, os próprios termos que envolvem ali a indústria 4.0, sistema IoT, né, diagnóstico industrial, você precisa fazer, sei lá, uma validação de um produto, você precisa de um respaldo técnico melhor na robótica do seu sistema de chão de fábrica, ou você precisa até de um digital twin, né, de um gêmeo digital que consiga monitorar, que consiga antever problemas e diagnosticar, né, o real ponto ali que a sua máquina irá fadigar, irá apresentar algum problema. Toda essa previsibilidade, esse forecast é extremamente importante hoje em dia e o OpenCAD está aqui disponível para isso também, tá? Bom, ah, o exemplo que eu vou mostrar aqui, né, a vocês, uma das coisas que a OpenCAD pode oferecer, né, ao cliente, né, vamos supor o seguinte: suponha que você chegue com uma demanda na qual você precise de um aplicativo, tá? Você precisa de um aplicativo de um computador que ele vai lá, vai ler os dados da tabela que você tem, do seu equipamento, do seu sistema hidráulico ali que está funcionando, tá? Para fazer uma análise preditiva, né? Você vai falar para ele os tipos de falha que existem ali e você vai dar um run naquele modelo seu e ele vai dizer a principal falha que vai acontecer naquele momento, né? Que você precisa ter atenção, né? Diante dos dados que você coloca para ele, diante das informações que você entrega para aquele aplicativo, né? E a ideia também é que você consiga ali, vamos dizer, simular algumas variações de parâmetros, né, do seu sistema e que também com isso você consiga estimar se vai continuar tendo falha ou não, o que que vai acontecer, enfim. Vamos dizer, a grande pergunta é se o cliente, né, chegar com uma demanda igual ou até mais complexa que essa, a OpenCAD consegue ajudar? A resposta é sim, pessoal. E aqui estamos falando, né, vamos dizer, de um produto turnkey, onde você vai ter esse aplicativo disponível aí para você usar e, obviamente, a OpenCAD consegue oferecer isso para você, tá? Deixa eu mostrar aqui, compartilhar minha tela, peraí. Vou pegar, ó. Aqui eu tô, né, em um dos ambientes de desenvolvimento da engenharia da OpenCAD, onde ele, vamos dizer, permite você criar esse aplicativo, né? Como vocês estão vendo. Opa, não, ainda não estão vendo. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Isso aqui, ó. Criar esse aplicativo, como vocês estão vendo aí, tá? Aqui, esse aplicativo, por exemplo, dá uma ideia inicial daquilo que você pode ter de solução ao seu cliente, tá? Ter de solução ao seu cliente ali. Então, por exemplo, né? Já fiz aqui um esboço geral desse aplicativo, vou dar um run nele aqui. Ele vai rodar aqui para mim, né? Já está rodando como se fosse um executável, tá? Então, por exemplo, deixa eu até deletar aqui essas outras falhas. Então, vamos lá. Você tem um problema é, relacionado de cavitação nesse sistema. Então, cavitação é um deles. Vou adicionar essa falha. Você tem um problema de vazamento, né? A pressão excessiva do sistema, foi uma instalação incorreta, ocorreu
uma corrosão, uma erosão interna ali, pode ocorrer vazamento, né? Você quer analisar isso também, vazamento. Manda adicionar aqui. Qual outro tipo de problema? Uma obstrução, né? Houve uma falta de uma filtragem correta nesse seu sistema, ou então a manutenção ali é, não existiu, foi negligenciada, né? Então, você pode ter ali também uma obstrução, por exemplo. Obstrução, entupimento, né? O que mais? O eixo da bomba, né? Houve um desalinhamento, né? A instalação foi inadequada, esse equipamento fica no sol, houve uma dilatação térmica que não foi compensada. Então, vou colocar aqui também, desalinhamento. Por exemplo, tá, pessoal? Então, aí, o que que eu vai fazer? Você está aqui no aplicativo, né? Deixa eu até... Você está aqui no seu aplicativo, aí você quer analisar esse tipo de problema, ele vai permitir para você, por exemplo, você fazer o download dos seus dados, onde você vai anexar eles aqui, né? E com isso ele vai analisar cada caso aqui, aquilo que está acontecendo no seu sistema, com o seu banco de dados que você forneceu por ali, e o que, que mais de probabilidade, de acordo com o algoritmo que existe aqui por baixo, né, desse aplicativo, ele vai trazer para você um resultado ali, né, daquilo que pode acontecer de falha. Então, por exemplo, se eu rodar aqui só uma... Olha lá, ele enxergou ali que esse desalinhamento, de acordo com aquele banco de dados que você forneceu para ele, é o que mais pode ocorrer naquele momento que você exige atenção. Ele cria esse alerta para você. Ah, Eduardo, interessante e tal. Ele pode gerar um report também, de acordo com essas falhas que você está comentando aí. Então, ele gera ali um relatório para você. Mas isso ainda é pouco, Eduardo. Eu ainda acho pouco, porque eu esperava que ele mostrasse algo a mais. Eu queria, além dele mostrar isso, eu queria que ele mostrasse para mim um monitoramento desse meu sistema, que ele mostrasse algo mais visual, né? Nesse aplicativo, e que para mim seria muito mais interessante para eu fazer variações de cenário. Isso é possível, né? Isso é, tá? Vou até fechar aqui o aplicativo, voltar aqui na plataforma de desenvolvimento dele. Deixa eu fazer uma jogada aqui. Deixar ele aqui, ó. Então, ó, vamos supor, tá? Vamos supor aqui que você, então, precisa, né, fazer um monitoramento, né? Então, vamos incluir aqui uns gaudits aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Depois a gente ajusta eles. Colocar esse, colocar um outro aqui, ó, tá? E, tá, beleza. Fica aqui. Aí, agora sim. Então, esse aqui eu quero que seja, sei lá, para mim é importante, Eduardo, eu analisar, deixa eu ver ali, analisar a pressão da minha válvula. Então, eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, é valve pressure, né? Que vai ser, sei lá, medida em PSI. Beleza. Esse outro aqui vai ser a saída da bomba. Então, é a pump pressure. Também é medida em PSI. Bom, na válvula ele vai chegar uma pressão menor, né? Então, vou ter que ajustar essa escala aqui. Sei lá, a escala ela pode ir de, vai, até 50 aqui, por exemplo. Ele já ajustou ali para mim. E eu quero dar uma dinâmica a mais nesse cara aqui. Isso. Vou colocar, por exemplo, peraí, deixa eu só ajustar aqui. Isso.
cara aqui vai ahn, 40. Adicionar uma outra cor aqui. Esse aqui, vou colocar amarelinho para mim de 30. Isso. De 30 a 40. Isso aqui é apenas para visualização, tá? E o verdinho para mim que é interessante, aquilo que faz sentido, né? De pressão, sei lá. Vou colocar aqui de 0 a 30. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu consigo fazer essas manipulações, consigo deixar tudo personalizável, né? Vamos dizer, para o cliente, para aquilo que ele enxerga de valor, para aquilo que ele quer ver, tá? Não só isso aqui, né? Eu consigo, por exemplo, ó, só de curiosidade para vocês, tá, pessoal? Consigo adicionar, ó, um gadget linear, consigo adicionar um gadget de meia lua, né? Que a gente fala aqui, melhor dizendo, um quarto de lua. Tem esses cilindros, como você vira aí. Ah, esses aqui para mim não faz sentido, Eduardo, mas eu preciso de botões, né, de parâmetros no qual eu consiga, por exemplo, variar o, a capacidade, o volume do meu tanque. Isso é possível? Sim, é possível, né? Vamos até fazer uma coisa interessante, ó. Vamos adicionar uns botões aqui. Deixa eu pegar aqui para gente. Ó, vamos adicionar um botão chamado de simulador aqui e vai estar ativo ou não. E aí você quer fazer algumas variações, por exemplo, desse seu sistema aqui, né? Você quer que aqui, ó, por exemplo, seja o nível do tanque, né? Então, que você tem um tanque level, tá? Que ali você vai ajustar. O tanque está em 0% ou 100% de capacidade, né? Você ajusta aqui de acordo. Ah, tem outra variável que eu gostaria também, Eduardo. Eu preciso de variar o RPM da minha bomba, né? Ou a corrente que chega lá, enfim. Vou adicionar aqui também, por exemplo, ó. Colocar aqui RPM, vai. RPM, né? Não vai de 0 a 100. Aqui a gente pode ajustar, por exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui um ajuste melhor para ele, ó. Vamos colocar de 1.000 a 3.000, vai. Pronto. Tá ali à disposição, né? E, o que mais que eu posso fazer? Aí, vamos dizer, o céu é o limite aqui, né, pessoal? De acordo com o que eu estou querendo mostrar aqui, é o nível de personalização para um tipo específico, né, de serviço que a OpenCAD pode oferecer para o cliente. Então, o cliente quer lá que ali emita uma luzinha, né, de aceitável, né? Assim que aqui não pega. Uma luzinha ali de aceitável. Ou então você quer que acenda uma luzinha quando as coisas estão meio catastróficas ali no seu sistema, né? Você quer variar essa, esses parâmetros aqui, quer adicionar outros parâmetros com outros botões, né? Tem aqui também, por exemplo, né? Até a parte aeronáutica, né? A gente consegue adicionar aqui para vocês terem ideia, tá? Então, é muito rico os tipos, né, de gadgets que a gente consegue adicionar aqui e o nível de personalização que o cliente quer. E, de novo, esse aqui é um exemplo, né? Eu quero adicionar, sei lá, um eixo aqui, né? Um plano ali que mostre para mim, por exemplo, um gráfico de tudo aquilo que eu estou colocando ali no meu sistema, né? Que eu não vou deixar aqui que vai ficar muito feio. Mas, enfim.
Isso também é possível, tá? E a ideia é que, por exemplo, que eu vou só dar um run aqui só para vocês verem como ele fica, tá? Aqui, ó. Quando eu dou run, eu preciso. Aqui é lógico que a gente precisa ajustar o callback de cada um desses carinhas aqui por trás, tá, pessoal? Mas só para exemplificar para vocês, o aplicativo, aqui eu consigo, vou ativar esse meu simulador e ali eu coloquei, né, os defeitos, né, que coloquei também os dados que estão alimentando esse meu modelo aqui. Vou dar o run, ele vai avisar ali para mim que a cavitação vai acontecer. Ah, mas o que acontece com a cavitação se eu tiver 60% do meu tanque cheio e a 1800 RPM, né? Dou o run ali, ele vai simular aqui para você, né, os resultados, ou vai entregar uma tabela para você, um reporte de acordo com aquilo que você queira ver, né? O mais legal é que depois isso pode vir a ser um aplicativo via web. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Via web, ou como vocês estão vendo aqui, né? Ah, um aplicativo no desktop, né? Como vocês estão vendo aqui, ou via web, né? Basta a gente configurar aqui, ó, por exemplo, ó, um aplicativo via web ou standalone em desktop, como esse que vocês estão vendo ali que eu mostrei, tá? Então, como eu disse, né? O céu é o limite. Você pode solicitar um serviço no qual você precisa, vamos dizer, você precisa de um aplicativo para selecionar um equipamento técnico. Então, você vai ter aqui uma lista de equipamentos que você tem, motor assim acessado, com esses dados técnicos, com um compressor, com um evaporador, enfim. E você quer ter toda essa lista de equipamentos, e esses equipamentos, por exemplo, eles precisam se conectar com um API, com um DLL de um outro fornecedor ou de algum outro parceiro, né? É possível também a OpenCAD trazer essas informações que estão em outros lugares para esse aplicativo? Sim, isso é possível, tá? Então, você consegue trazer isso tudo aqui para dentro. Ah, Eduardo, eu não preciso disso. O que eu preciso é de um aplicativo para estimar a vida e fadiga do meu equipamento. Então, no final, eu quero que ele entregue para mim o número de dias, de horas que aquele meu equipamento vai ter até a falha. E eu consiga simular ali cenários mais avassaladores possíveis em cima daquele meu modelo. Isso é possível também? Também é possível. Aqui por trás, pessoal, existe muita tecnologia embutida, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas as metodologias e todo esse know-how que eu já vou estar falando para vocês vai inserido nesses aplicativos, nesse exemplo, né, por exemplo, de um projeto TuneKick que eu estou mostrando para vocês. Ou então você precisa de um aplicativo que faça só isso aqui, faça um monitoramento em tempo real do seu sistema. Também é possível, né? Aqui a gente tem, por esse aplicativo, né, e por essa plataforma de desenvolvimento que você já conhece, né, que é o MATLAB Simulink, a gente consegue fazer essa comunicação com protocolos existentes no mercado, né? Que podem ser embarcados, né? Em um software, em um hardware depois, facilmente. Então, tudo isso também pode ser adicionado aqui. Basta você trazer na sua ideia, trazer a sua demanda, que o resto a OpenCAD faz, né? Vamos dizer. E por que que eu estou falando isso, né? Vou até voltar aqui. Por que que eu estou falando isso, né? Quem é o OpenCAD? Primeiramente, é lógico que eu sou suspeito para falar, né, para dizer aqui da OpenCAD. Mas contra fatos, né, não há argumentos. Então, eu resolvi trazer, deixa eu só ver aqui se a minha câmera está funcionando, está funcionando, beleza. Então, como eu falei, contra fatos, não há argumento. Então, eu resolvi trazer para vocês o porquê devem confiar na OpenCAD como seu parceiro de
Engenharia, seu parceiro de tecnologia, tá? Primeiro, pessoal, são mais de 36 anos de mercado. E a gente está falando de mercado de tecnologia brasileira. Então, a OpenCAD sabe, a OpenCAD conhece. Você sabe, a gente é revendedor das soluções Mefrox. Somos parceiros tecnológicos de empresas e organizações educacionais que fazem diferença no mercado, né, diariamente. E detalhe, empresas das mais diversas áreas, né? A gente está falando aqui de mineração, a gente está falando de automotiva, a gente está falando de ferrovia, a gente está falando de energia, de óleo e gás, de telecomunicações, de diversas áreas diferentes. Então, isso traz, né, um know-how muito positivo. E quando eu digo know-how, eu me refiro aí a um conjunto de conhecimentos que foram adquiridos ao longo desse tempo, que traz um diferencial competitivo que agora não só pertence ao Pencad, mas pode ser compartilhado com vocês no serviço que a Pencad oferece. Então, para você que não quer se arriscar, não quer confiar, né, em qualquer player do mercado, que faça promessas que não podem cumprir, entre em contato conosco, pessoal. Além disso, olha só, qual é outro diferencial da OpenCAD, né? O que acontece? Todo esse know-how vem da onde, né? Vem de um conjunto de experiências adquiridas no mercado, no sentido, né? Vamos dizer, no front das necessidades ali dos clientes e, ao mesmo tempo, de anos de estudo na academia, né? Ou seja, nosso time, ele é composto de mestre, de doutores, né, nos mais diversos ramos da engenharia, onde tem trazido aí muitos resultados positivos, né? Não é à toa que temos aí 36 anos de mercado, com vários projetos desenvolvidos, projetos complexos, inclusive, seja na linguagem do MATLAB, né? MATLAB Simulink que a gente está falando aqui, quanto para projetos legacy, né? Que envolvam outras linguagens de programação. E agora, né, a ideia é ajudar você a transformar as suas ideias e projetos em realidade, indo além, né, daquilo que comentamos aqui. A ideia é que você tenha mais um porquê, tá? Trazendo a sua demanda aqui para o Opencard para que a gente entenda e que a gente consiga auxiliá-los. E além disso, pessoal, não custa nada lembrar, né? Quais são os clientes da Opencard? Como eu falei, a gente trabalha não só com esse vasto variedade do mercado, mas também com diversas instituições educacionais. Aqui eu trouxe apenas alguma delas, tá? Tem várias outras que não estão aqui, mas instituições de ensino que enxergam valor naquilo que a OpenCAD oferece, naquilo que a OpenCAD traz de solução tecnológica, e claro, isso gera uma recorrência daquilo que o mercado necessita de tecnologia, necessita de profissionais, necessita de recursos tecnológicos que a gente está comentando aqui. E, como eu falei, né, seja nas mais diversas áreas, aeronáutica, automotiva, a mineração, financeira, a Opencad está à disposição de vocês. Então, para a gente resumir, né, vamos fechar aqui, amarrar as ideias. Encare a Opencad como um parceiro que você pode contar para atendê-los na forma que mais precisa naquele momento. Então, nesse momento, você precisa de um braço na engenharia que entregue solução tecnológica para XPTO, para você não perder uma oportunidade lá com aquele cliente, com aquilo que você já conseguiu, entre em contato com o Pecad. Ou então, eu tenho a ideia de criar um aplicativo, Eduardo. Legal você ter mostrado isso aí, porque aqui a gente tem a ideia de criar um aplicativo para ajudar lá o nosso departamento ali que está precisando muito, o departamento de manutenção, para auxiliar na manutenção preditiva, para rodar no departamento, mas eu não sei por onde é que eu começo, né? Então, vamos com calma. A gente pode desenvolver isso juntamente com vocês, né? Também tem essa parte de desenvolvimento a quatro mãos, com todo o nosso apoio aqui nessa consultoria especializada. Ou então, né, você precisa desse aplicativo, precisa dessa demanda, precisa abraçar
essa oportunidade, apareceu, né, essa, esse desafio para você, então você precisa de um projeto, de um produto turnkey, a solução pronta, funcionando, redonda ali no seu computador. Entre em contato com o Pcad também, que nós encontraremos aqui a melhor solução para, eu gosto sempre de dizer, né, elevar os seus projetos a outro nível de tecnologia, tá? Não é substituição daquilo que você já entrega para o seu cliente, viu, pessoal? É justamente elevar a qualidade, né? Aquilo que você precisa nesse momento, a OpenCard está aqui à disposição. Por quê? Porque somos seu parceiro tecnológico e podem contar conosco para o que der e vier. Beleza? Gente, antes de encerrar, eu gostaria aí de agradecer, né, a atenção de vocês, a presença de vocês aqui conosco. Eu espero que tenham entendido, tenham gostado. Logo, se vocês têm interesse, como eu falei, em elevar a sua equipe técnica a outro nível de tecnologia, você tem interesse em estender a sua engenharia, né? Abraçando aí projetos, transformando isso em quatro mãos, né? Com a Pencard sendo uma parceira de tecnologia para vocês, a Pencard está à disposição. Caso você ainda não tenha essa equipe, né? Como eu comentei, pô, são 36 anos de mercado aqui que você pode aproveitar esse know-how, né? Que agora a gente está compartilhando tudo esse know-how aqui com vocês, né? Para gerar essa competitividade sua no mercado, agregando valor a vocês, aumentando ainda mais a qualidade daquilo que vocês oferecem aos seus clientes. No mais, eu gostaria de alertar vocês, né, para ficarem atentos aos próximos eventos que a OpenCard que vai ocorrer aí durante, né, o ano. Se você aproximar sua tela, a câmera do seu celular para esse QR Code, você consegue acompanhar aí, conferir os próximos eventos que a OpenCard tem. Está lá no nosso site, tá? Inclusive, esse vídeo, você gostou, quer encaminhar para uma equipe, para uma pessoa, né, que vai fazer muito sentido para ele, encaminha. Isso ajuda muita gente aqui da OpenCard também, né? E lógico, estamos aí em outros canais, né? Estamos no YouTube, estamos no Facebook, no LinkedIn, Instagram. Então não deixe de acompanhar, seguir a gente nas redes sociais, né? E deixa eu só acompanhar aqui vocês. Não temos dúvidas, né? Pelo menos por enquanto. Se tiver alguma dúvida aí, pode mandar aqui para a gente, que a gente responde, tá? No mais, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente a atenção de vocês. Espero que tenham gostado e entendido aquilo que a gente ofereceu aqui, falando mais uma vez, né? E, lógico, não deixe de responder o nosso questionário aí ao final. Por meio dele, né, nós podemos propor mais eventos como esse a vocês e também melhorar esse para os próximos eventos que virão aí durante o ano. Obrigado mais uma vez, pessoal. Excelente dia para vocês. Forte abraço e até a próxima.